Então vamos à resolução de nossa primeira questão. O nosso primeiro texto, ele propõe o seguinte: em relação à equação de oxidação e redução não balanceada, Fe mais CuSO4, produzindo Fe2SO4 mais Cu, pode-se afirmar que o número de oxidação do cobre no sulfato cúprico é mais 1. Isso na letra A. A letra B diz que o átomo de ferro perde 2 elétrons. Ora, pelas propostas da letra A e letra B, você percebe que o texto ele exige o cálculo do NOx de cada elemento químico. Então vamos ao cálculo desse NOx. Sendo assim, vamos começar pelo ferro. Bem, aqui nós temos uma substância simples, o ferro. Então, substância simples, o NOx é 0, ok? E aqui nós temos o CuSO4. Bem, no caso como esse, como o cobre não tem NOx fixo, então a única solução para você analisar o NOx nessa substância seria você conhecer essa espécie química SO4, cujo nome dessa espécie é sulfato. Ora, sulfato é o grupo SO4 e todo esse grupo apresenta uma carga de valor -2. Então, caso você, aluno, conhecesse o sulfato, cuja carga é -2, como aqui nós temos apenas um sulfato, então o total negativo é -2. Para que toda a estrutura tenha NOx 0, esse cobre, então, terá o NOx mais 2. Então, seria, nesse caso, fundamental conhecer o grupo sulfato. E você, aluno, que não conhecia o grupo sulfato, simplesmente agora já conhece. Sulfato é o grupo SO4, cujo NOx é -2, bem simples. Nesse outro caso aqui, vejamos, aqui temos mais uma vez o grupo sulfato, cuja carga do grupo é -2, mas perceba que nós temos 3 grupos sulfato. 3 vezes -2, teremos então o total de carga negativa, -6. Para que tudo seja zero nessa substância, então entendemos que precisamos de mais 6, total positivo mais 6. Só que esse mais 6 é para 2 átomos de ferro. Então, cada átomo de ferro terá aqui o NOx mais 3, ok? Porque 2 vezes mais 3 mais 6, menos 6 daria 0. E aqui, mais uma vez, temos uma substância simples, o NOx é simplesmente 0. Então, a letra A propõe o número de oxidação do cobre no sulfato cúprico, ou seja, a substância que tem sulfato combinado com cobre. Nela, o cobre é mais 1? Não. Perceba que o NOx do cobre é mais 2. Letra A está errada. Letra B. O átomo de ferro perde 2 elétrons. Ora, o átomo de ferro ele vai de NOx 0 para mais 3. E você sabe que para atingir a carga mais 3, o átomo deve ter perdido 3 elétrons, não perdido 2 elétrons. Ele teria perdido, no caso aqui, 3 elétrons. Então, a letra B está errada. Letra C. Cobre sofre oxidação. Vejamos, o NOx do cobre vai de mais 2 para 0. Ora, aluno, se a espécie química está com carga positiva e a carga desce para 0, então, para isso, ele ganhou carga negativa. E ganhar carga negativa é ganhar elétron. E ganhar elétron é sofrer redução. Em termos mais simples, se o NOx diminui na passagem de reagente para produto, se o NOx do elemento diminui, esse fenômeno é chamado redução, e não uma oxidação, como diz aqui a letra C. A letra D afirma: ferro é o agente oxidante. Ora, vejamos, o ferro tem seu NOx variando de 0 para mais 3, e você sabe que quando a carga aumenta, o fenômeno sofrido por essa espécie foi oxidação. A espécie que sofre oxidação, ela é agente redutor, apenas fortalecendo a ideia. O ferro ele foi de mais 0 para mais 3. E se o ferro foi de 0 para mais 3, nós tivemos aqui então uma oxidação. Eu vou escrever aqui oxidação. Você percebe que eu não tenho muita prática ainda em escrever com esse sistema, mas tudo bem. O ferro sofreu então uma oxidação. E se o ferro sofreu oxidação,
O ferro, ele é o agente redutor, ok? Quem sofre oxidação é o agente redutor. Isso então indica que a nossa letra D ela está incorreta. Ele diz que o ferro é o agente oxidante. Não. Se o ferro sofre oxidação, ele é o agente redutor, ok? A letra E diz que o ferro sofre oxidação. Olha, sem dúvida, de 0 para +3, o NOx aumentou, perdeu elétron, então o ferro de fato sofreu oxidação. A resposta é a letra E, ok? Então, vamos apenas confirmar aqui a nossa resposta como sendo letra E, o ferro sofreu oxidação. Vamos para a questão número 2. Bem, a questão número 2, ela traz um texto um pouco longo. Vamos dar um zoom para focar melhor esse texto. A água oxigenada, que é a substância H2O2, que pertence ao reagente desse processo. Você sabe que antes da seta temos reagente, após a seta temos produtos, ok? Então aqui está H2O2, cujo nome químico corresponde a peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Pode ser usada para desinfecção de ferimentos, promovida pelo oxigênio liberado na reação. Essa parte que hoje em dia é muito comum, mas não, tá legal? Bem, mas o que importa é que temos aqui o H2O2 liberando água mais oxigênio, sendo esse oxigênio liberado o responsável pelo borbulhar que você vê na adição de água oxigenada a um ferimento. Essa reação ocorre lentamente, em condições normais de armazenagem. Quando, porém, a água oxigenada entra em contato com o ferimento, observa-se um borbulhamento intenso. E estou aqui afirmando para você, aluno, que esse borbulhamento intenso é a liberação do gás oxigênio pela água oxigenada. Com relação a esse fenômeno, é incorreto afirmar que, observe que ele quer o item incorreto. A letra A diz: a decomposição da água oxigenada é acelerada quando em contato com o ferimento. Ora, o texto diz que a adição do ferimento faz borbulhar intensamente. Isso indica que o processo foi acelerado. Então, a letra A ela está correta, né? A intensificação do borbulhar significa que foi acelerado o processo. A letra B diz: o borbulhamento da água oxigenada em contato com o ferimento evidencia a vaporização dessa substância. Bem, esse item aqui, ele sim é o item incorreto, porque o borbulhamento não é água vaporizando, pelo contrário, o borbulhamento é o H2O2 que simplesmente está se decompondo e liberando gás oxigênio. Esse oxigênio liberado gera a formação de bolhas. Então a letra B é o item incorreto e seria a resposta que o quesito solicita. Ora, mas nós vamos prosseguir analisando todas as demais afirmativas. O hidrogênio presente em H2O2 mantém seu número de oxidação ao final da reação de decomposição. Ora, nesse caso aqui, nós precisamos determinar realmente o NOx de cada elemento nessa equação. Então vamos ao cálculo do NOx, tá certo? Bem, aqui nós temos o H2O2 e vamos determinar o seu NOx. Então, o H ele tem NOx mais 1. Inclusive, aqui você tem o H preso a um A metal, que é o oxigênio. Então, H preso a metal, o H tem NOx mais 1. Como nós temos 2 hidrogênios, então o NOx aqui será de valor mais 2. Perfeito? Para que todo o NOx da substância seja igual a 0, nós precisaremos de NOx menos 2. Mas observe que esse menos 2 é para 2 átomos de oxigênio. Sendo assim, cada oxigênio será menos 1. Por que cada oxigênio será menos 1? Porque 2 vezes menos 1 será menos 2. E sempre que o NOx do oxigênio é menos 1, então essa estrutura ela é chamada de peróxido. No caso, peróxido de hidrogênio. Então, oxigênio, NOx menos 1, na água oxigenada. Lá nos produtos nós temos a água comum, que nós conhecemos, cujo NOx da água é mais 1, ok? Vezes 2 teremos mais 2. E como o total positivo foi mais 2, o total negativo também tem que ser 2, só que negativo. Então esse oxigênio ele é menos 2. Aqui
Oxigênio, substância simples, então NOx é simplesmente zero. NOx zero, tá legal? Ora, então, observe que o hidrogênio manteve seu NOx constante, mais um e mais um. O NOx hidrogênio se mantém constante, tá certo? Indicando que a letra C estava correta. Agora, antes de ler a letra D, vamos analisar aqui um fenômeno interessante. Perceba que o oxigênio da oxigenada, ele variou de -1 para -2 na água, ok? De -1 para -2, houve uma redução do NOx. Então aqui nós temos um fenômeno de redução, ok? Então perceba que o oxigênio, ele sofreu redução. Por que redução, aluno? Porque o NOx foi de -1 para -2. Sempre que nós temos uma redução no valor do NOx, então o fenômeno sofrido foi uma redução, tá certo? Então você percebe aqui o oxigênio sofrendo redução, mas perceba também que esse mesmo oxigênio foi de -1 para 0 lá no gás oxigênio, e de -1 para 0 tivemos um aumento do NOx, e se o NOx aumenta, nós temos uma oxidação, ok? Então algo bem interessante você, aluno, perceber que na água oxigenada sofrendo decomposição, nós temos, né, a oxidação, que estou marcando aqui nesse momento, mas também nós temos uma redução. Esse é um fenômeno conhecido como auto-oxirredução. Anote isso no seu resumo, aluno. Auto-oxirredução, ou seja, a mesma substância química se reduz, a mesma substância química se oxida. Então o oxigênio, aqui no caso, ora se reduziu, ora se oxidou. E esse detalhe que nós comentamos agora é justamente ele que vai ser importante para você perceber a veracidade da letra D. O oxigênio presente em H2O2, água oxigenada, é oxidado e reduzido na reação de decomposição. Sim, os dois fenômenos aconteceram. Então, de fato, a letra D está correta, C está correta, A estava correta, e a resposta do quesito foi, de fato, a letra B. Ok? Então, apenas confirmando a resposta, letra B é a afirmativa incorreta, que no caso é a resposta deste quesito. Ok? Vamos lá. Vamos à nossa terceira questão. Ok? A terceira questão, ela traz uma equação bem mais longa, ok? Conforme você já pode perceber. E ele fala o seguinte: as reações químicas de oxidação, as reações químicas de oxirredução. É bom lembrar que esse texto eu devo ter retirado de um livro que foi editado antes da mudança ortográfica, porque hoje em dia oxirredução tem 2 R's e não esse hífen aqui, tá legal? Então, retornando à leitura. As reações químicas de oxirredução, basicamente, são constituídas de espécies que podem perder e receber elétrons simultaneamente. Na reação, então ele dá aqui a reação, aí pergunta qual agente redutor? Ora, o agente redutor será aquela substância que sofreu oxidação. E para saber quem sofreu oxidação, nós precisaremos calcular o NOx de cada elemento. Então vamos à determinação desse NOx. Aqui nós temos então o K, cujo NOx é +1, ok? E nós temos 2 átomos de potássio, então a carga positiva será +2. O oxigênio tem NOx -2, só que nós temos 7 átomos de oxigênio, então teremos -14, ok? -14 mais 2, para que o total de carga seja 0, então você percebe que precisamos de +12. Ok? +12. Só que esse +12 que nós precisamos é para os 2 átomos de cromo. Isso nos faz entender, então, que cada cromo nessa substância terá NOx +6. Verificando por que NOx +6, porque 2 vezes +6 dá +12. +12 mais 2 mais 14, mais 14 menos 14, 0. Então o cromo será +6. Analisando a próxima substância, Na2CO2O4, onde temos que o NOx do sódio, da família 1A, é +1. São 2 átomos de sódio, o NOx será então +2, tá certo? +2. O oxigênio tem NOx -2, lado direito da fórmula, oxigênio -2, vezes 4, -8.
Então, para que todo NOx seja zero, precisamos de NOx mais 6. Todavia, esse mais 6 é para os dois carbonos. Então, percebemos que cada carbono nessa estrutura terá NOx mais 3, ok? Mais 3 no NOx de cada carbono. Bem, aqui no ácido sulfúrico, você poderia fazer o seguinte. O H ele é mais 1, tá certo? Mais 1. 2 vezes mais 1, teremos mais 2, ok? Mais 2. E o oxigênio tem NOx menos 2. Então, nesse caso, 4 vezes menos 2 ficaria menos 8. Para que o NOx total seja zero, então você percebe que esse enxofre será mais 6, tá certo? E, aluno, só um pequeno detalhe. Como dentro desse sulfato o enxofre foi mais 6, onde aparecer sulfato, o enxofre será o mesmo mais 6, tá certo? Então o enxofre terá NOx mais 6 em todos esses sulfatos. Então não haverá nenhuma variação de NOx dentro do sulfato, né? Principalmente no enxofre que está no sulfato. Quando houver sulfato aqui SO4, o NOx do enxofre será mais 6. Outra forma de você, aluno, encarar esse sulfato nos estudos de NOx, outra possibilidade seria fazer o seguinte, você entender que o sulfato é uma espécie química de NOx menos 2. Como é que eu posso perceber que o sulfato é menos 2? Observe aqui, nessa estrutura. Nessa estrutura aqui, perceba que você tem mais 6 do enxofre, com menos 8 dos oxigênios, mais 6 com menos 8, perceba que essas cargas juntas dão um saldo menos 2. Ou seja, o grupo sulfato tem NOx menos 2, certo? Como esse K é mais 1, 2 vezes mais 1, mais 2, menos 2, 0, então é tudo correto com relação ao K2SO4. Já nesse caso aqui, Cr2SO4,3, caso você, aluno, lembrasse que o sulfato tem NOx menos 2, caso lembrasse disso, tudo ficaria mais simples. Porque se o sulfato é menos 2, 3 sulfatos ficaria menos 6. E se a carga negativa é menos 6, então o cromo precisa ter carga mais 6, só que esse mais 6 são para os dois átomos de cromo. Então cada átomo de cromo terá aqui o NOx mais 3, porque o que se precisa é do NOx individual do elemento. 2 vezes mais 3 mais 6, esse cromo aqui é NOx mais 3. Então perceba, aluno, que o cromo ele vai de mais 6 para mais 3, tá certo? Se o cromo vai de mais 6 para mais 3, então ele sofreu uma redução. Se o cromo sofreu, aqui como estou registrando, uma redução, então a substância que contém esse cromo, ela não é agente redutor, ok? Se o cromo sofreu redução, então o K2CR2O7 é o agente oxidante. Então a resposta já não é a letra A, porque na letra A, na letra A, nós temos o cromo aqui, o cromo sofreu redução. Se o cromo sofreu redução, toda essa substância que tem o cromo, ela é agente oxidante. Letra A já está cancelada. Inclusive, aluno, você sabe por que eu vou cancelar a letra D e letra E? Porque letra D, K2SO4 é um produto. E os agentes oxidantes e redutores, certo? Oxidantes e redutores, eles sempre são reagentes. Os agentes, oxidante e redutor, eles são reagentes, nunca são produtos. Então, corta isso aqui, porque ele é produto. Cr2SO4,3 também está cortado. Ele não poderia ser agente oxidante nem redutor, porque ele é produto. Produto jamais será agente oxidante nem agente redutor. Tá ok? Vamos lá. Então, vamos conferir outra substância. Então, temos aqui Na2SO4. Ora, você sabe que o sulfato tem NOx menos 2, tá legal? E o Na da família 1A tem NOx mais 1, 2 vezes mais 1, mais 2, menos 2, 0. Então aqui não houve aqui nenhuma variação de NOx. O sódio é mais 1 aqui o sódio é mais 1, tá certo? E o enxofre é mais 6 em todos os sulfatos. Aqui não tem variação de NOx.
O H é mais 1, ok? O oxigênio é menos 2. Então observe que 2 vezes mais 1 do H mais 2, menos 2, 0. O oxigênio é menos 2 no gás carbônico. Vezes 2 oxigênios, teremos então menos 4. H menos 4. Então, para que tudo seja igual a 0, percebemos que esse carbono aqui terá que ter NOx mais 4. Então, se você observa o carbono aqui no reagente, no Na2CO4, que é o oxalato de sódio, ok? Você percebe que o carbono vai de mais 3 para mais 4. Você percebe o aumento do NOx do carbono. Então, o carbono sofreu um fenômeno chamado de oxidação. Por que oxidação, aluno? Porque nós tivemos um aumento do NOx. Quando o NOx aumenta, nós temos uma oxidação. E se o carbono sofreu oxidação, então esse carbono ele pertence à substância que é o agente redutor, ok? Se o carbono sofreu oxidação, a substância que tem esse carbono, ela é o agente redutor. Então o nosso agente redutor é o Na2C2O4, conforme indicado em nossa análise, em nossa resolução. Eu vou então apagar esses rabiscos para que possamos conferir então a resposta do quesito como de fato sendo a letra B. Vamos então, alunos, ao nosso quarto e último quesito dessa série de resoluções de questões, certo? Bem, então aqui nós temos um texto longo, vamos ler esse texto do nosso último quesito, tá legal? E em nosso último quesito, o texto diz: nas operações de policiamento, ou seja, nas blitz, em rodovias, o bafômetro, tubo contendo uma mistura de dicromato de potássio, K2CR2O7 e sílica, umedecida com ácido sulfúrico, H2SO4, é usado para medir a quantidade de etanol, C2H5OH é o etanol, o álcool etílico, presente no ar exalado por uma pessoa que ingere bebida alcoólica. A reação do álcool com os reagentes mencionados é expressa pela equação descrita abaixo. Vou botar aqui a equação, quando você tem aqui o etanol, mais o dicromato de potássio e ácido sulfúrico, que sofre a reação química, certo? Essa substância aqui, aluno, CH3COOH, ela é muito comum nos textos de química. Esse CH3COOH é o ácido acético. Inclusive, você que está no processo de aula invertida, pare a videoaula aqui e anote essa fórmula, CH3COOH, e anote aí, ácido acético, ou então ácido etanóico, que é o ácido presente no vinagre, ou seja, é a química do cotidiano, o ácido presente no vinagre, CH3COOH, ácido acético. Bem, vejamos o que pede o quesito. De acordo com a equação, posso afirmar que o etanol sofre um processo de oxidação ou redução. Ora, essa análise ela vai exigir que nós façamos a determinação do NOx de cada um dos elementos, ok? Então vamos determinar o valor do NOx dos elementos. Para isso, nós iremos então verificar o seguinte. Vejamos aqui. Esse CH3CH2OH é melhor você reescrever a fórmula da seguinte maneira. Olhe bem, dois carbonos, C2, H3 mais 2, 5 mais 1, 6. Então, C2, H6 e apenas um átomo de oxigênio. Assim fica bem mais simples fazer a análise, tá legal? Então, nós temos o oxigênio com NOx menos 2, certo? O H tem NOx mais 1, conferem? Então, mais 1. Só que nós temos 6 átomos de H, então o total positivo será mais 6, ok? Mais 6. Menos 2 mais 6, aqui dá mais 4. Então precisamos de menos 4 para que tudo seja 0, ok? Aluno, veja, menos 4, menos 2, menos 6, mais 6, 0. Então precisamos de menos 4 aqui. Só que esse menos 4 é para os dois carbonos. Então qual será o NOx de cada carbono? Cada carbono terá NOx menos 2, ok? NOx menos 2, porque 2 vezes menos 2, menos 4, não é?
o menos 2, menos 6, mais 6, 0. O NOx do carbono aqui foi 6. Então, eu quero saber se o álcool sofreu oxidação ou redução. Então, o NOx do H e do O não irão variar dessa substância que tem carbono, do álcool, para o ácido acético. Porque perceba que nessa reação, o etanol ele se converteu em ácido acético, ok? Como é que eu percebo isso? Pela semelhança das estruturas, você percebe que o etanol se converteu em ácido acético. Então, eu vou calcular agora o NOx do carbono, certo? Para saber se esse etanol sofreu oxidação ou redução, para saber se o NOx do carbono aumenta ou diminui. Então, para isso, vamos reescrever essa fórmula aqui. Será vamos ver aqui, C2, H3 mais 1 vai ser H4, C2, H4, né? O2, C2H4, O2, onde nós temos que o oxigênio ele tem NOx menos 2, tá certo? 2 vezes menos 2, nós teremos negativo menos 4, e o H tem NOx mais 1, certo? Se o H tem NOx mais 1, 4 vezes mais 1, nós teremos então aqui mais 4. Então perceba, aluno, que o NOx total já deu 0. Mais 4 do H, menos 4 do O, já deu 0. Isso quer dizer então que esse carbono aqui, ele terá o NOx 0. Por que o carbono tem NOx 0? Porque o mais 4 do hidrogênio, o menos 4 do oxigênio, já zerou a carga do composto. O carbono NOx 0. Perceba então que o carbono, o NOx vai de menos 2 para 0. E se o NOx vai de menos 2 para 0, nós tivemos um aumento do NOx, ou tivemos uma oxidação, tá certo? Então, como o carbono sofreu oxidação, o carbono sofreu, observe, oxidação, porque ele teve um aumento do seu NOx, certo, aluno? Se o carbono teve, então, uma oxidação, então, toda substância que tem carbono, no caso o etanol, ele sofreu oxidação. Então a resposta ou é letra A ou letra B. Nós já podemos cortar a letra C e a letra D, que o etanol sofreu oxidação. Agora, oxidação pelo K2CR2O7, ora, como é que eu vou saber se foi o K2CR2O7 que fez o etanol sofrer oxidação? Ora, eu tenho que verificar se esse K2CR2O7, se ele sofreu redução, tá certo? E quem sofre redução faz o outro composto sofrer oxidação. Então vamos analisar o que aconteceu com o K2CR2O7. Para isso, o K tem NOx mais 1, já estamos perto do final desse quesito. 2 vezes mais 1 teremos mais 2, ok? O oxigênio tem NOx menos 2, vezes 7 teremos então menos 14. E para que o total do NOx seja igual a 0, precisamos aqui de NOx mais 12. Porém, esse mais 12 será para os 2 átomos de cromo que nós temos aqui, 2 átomos de cromo, não é? Então, para isso, cada cromo ele terá NOx mais 6, certo? Então, o NOx do cromo aqui será mais 6. No outro composto que tem cromo, observe, nesse caso, o aluno precisaria saber que o sulfato tem NOx menos 2. Ah, professor, mas eu não sei que o sulfato tem NOx menos 2. Não, você não sabia disso, aluno. Agora você já sabe. SO4 é o grupo sulfato e a carga do grupo é menos 2. Pronto, você anota isso no seu resumo para não esquecer mais, tá certo? Se o sulfato aqui é menos 2 e nós só temos aqui um sulfato, então esse cromo, sem dúvida, terá NOx mais 2. Ok? Cromo com NOx mais 2. Ora, se o cromo aqui é mais 2, então perceba o seguinte, ó, o cromo tem um NOx variando de mais 6 para mais 2. Ok, aluno? E se o NOx sofreu uma redução, então este cromo sofreu um processo conhecido como redução. Apenas reforçando nossa análise, redução, porque o cromo sofreu o quê? Uma redução no seu NOx, ok? Então, gente, se o cromo sofreu redução, todo esse composto químico sofreu redução.
E se esse composto sofreu redução, ele é o agente oxidante. Ele quem faz o etanol se oxidar. Então a resposta de fato aqui é a letra A, certo? O nosso etanol, ele sofreu oxidação. Pode ver que o nosso etanol aumentou. E sofreu oxidação por quê? Porque o dicromato de potássio sofreu redução. Então um composto sofre oxidação porque o outro sofre redução. A resposta então é a letra A, um belo quesito, acabamos de responder. Eu vou apagar o nosso rascunho para que possamos conferir que de fato a resposta desse quesito é a letra A, ok? Vamos dar sequência então à nossa videoaula e dessa vez iremos falar sobre balanceamento de equação por oxirredução, que é a nossa última etapa desta videoaula.